Você cresceu ouvindo que era especial, que tinha um brilho único, que o universo tinha um plano incrível reservado para você. E adivinha? Mentiram. Você não é especial. E não tem nada de errado com isso. Aliás, entender isso talvez seja a coisa mais libertadora que vai acontecer na sua vida. Porque aqui vai a verdade crua. Você é só mais um entre bilhões. Você não é a peça central de um grande filme épico. Você é um figurante, talvez com uma ou duas falas, se tiver sorte. Pensa no seguinte: quando você morre, o mundo continua. O sol vai nascer, o trânsito vai engarrafar, alguém vai postar um vídeo dançando no TikTok e seguir a vida. A existência não vai parar para chorar a sua ausência. Isso pode soar deprimente, mas na real é um baita alívio. Sabe por quê? Porque se você não é especial, não tem que carregar o peso de viver como se fosse, a escravidão de ser extraordinário. Vivemos numa era onde todo mundo precisa ser o melhor em algo. Se você não tem um talento impressionante, um estilo de vida invejável ou uma história de superação de filme, parece que você está falhando. Mas olha como isso é doentio. Você se compara o tempo todo com vidas editadas, filtradas e maquiadas no Instagram. E claro, você perde. Sempre. O filósofo Alain de Botton disse que nunca na história da humanidade tivemos tanta oportunidade e, ironicamente, nunca fomos tão inseguros. Porque a internet transformou o planeta inteiro no seu grupo de comparação. Antes, você só se comparava com o vizinho. Agora, é com o cara milionário de Dubai, a modelo da Suécia, o atleta de elite e o gênio de 15 anos que já tem uma empresa bilionária. Como competir? Não compete. Você é só mais um humano normal tentando sobreviver. Naruto e o mito do destinado. Quer um exemplo fácil? Pega Naruto. O moleque cresce acreditando que vai ser Hokage, que vai mudar o mundo. E no anime, ele consegue. Mas sabe por que a gente ama essa história? Porque é mentira. Na vida real, 99% dos Narutos não viram Hokage. E mais, no mundo real, o destino especial não é garantido nem para os mais talentosos. Quantos artistas geniais morreram na pobreza, enquanto músicos medianos estouraram com uma música ruim? O que a gente não entende é que o mito do herói, seja em animes, filmes da Disney ou histórias bíblicas, é feito para vender esperança. Na vida real, você é mais parecido com um figurante de fundo em Konoha, vendendo legumes, do que com o protagonista. E tá tudo bem. O fardo de se achar único. Quando você acredita que é especial, cada fracasso é um soco no estômago. Cada vez que a vida te lembra que você é substituível, você desmorona. O estoicismo já dizia isso há 2000 anos. Epicteto falava que sofremos mais pela expectativa do que pela realidade. Quando você espera demais de si mesmo, qualquer tropeço parece o fim do mundo. E é aí que a ficha precisa cair. Você não é mais importante que ninguém. Sua vida não tem que ser épica nem revolucionária. Não existe contrato dizendo que você precisa deixar um legado. Se a sua existência for só cuidar do seu quintal, criar seus filhos, rir com seus amigos e dormir em paz, isso já é muito mais do que a maioria consegue. Tyler Durden já te avisou. Em Clube da Luta, Tyler Durden fala: você não é seu emprego, não é o dinheiro que tem no banco, não é o carro que dirige, não é o conteúdo da sua carteira. E ele continua: você não é especial, você é o mesmo floco de neve em decomposição que todo mundo. É chocante, mas é libertador. Porque quando você para de tentar ser único, você começa a viver. Você percebe que não precisa impressionar ninguém, não precisa construir um currículo invejável, não precisa transformar cada segundo da sua vida num conteúdo instagramável. O peso some quando você larga a coroa. Carregar o título de especial é como segurar uma coroa feita de chumbo. Bonita por fora, mas pesada o suficiente para te quebrar o pescoço. Quando você se liberta dessa ilusão, algo mágico acontece. Você para de se comparar, para de buscar validação, para de correr atrás de aprovação constante. E sabe o que sobra? Tempo e energia para viver a sua vida de verdade. O universo não te deve nada. Tem gente que acredita que o universo conspira a favor, que tudo acontece por um motivo, que se você sonhar, você pode. Isso é papo de coach barato. A verdade é que o universo não tá nem aí pra você. Sêneca dizia que a vida é como uma peça de teatro. Você não escolhe o papel, só decide como interpretá-lo. Às vezes, você é protagonista. Na maioria das vezes, é figurante. E mesmo assim, pode atuar bem no papel que te deram. Lembra de Cavaleiros do Zodíaco? O anime foca nos 5 Cavaleiros de Bronze, mas atrás deles existem centenas de cavaleiros que ninguém lembra o nome. Eles treinam, lutam e morrem, sem glória.
sem abertura de episódio. E isso é basicamente a humanidade. A gente só lembra dos Seias da história. Mas a realidade é feita de milhões de cavaleiros figurantes segurando o mundo nas costas. E adivinha? Tá tudo bem ser um deles. O lado libertador disso tudo. Quando você entende que não é especial, você para de se cobrar como se fosse mudar o mundo. Você aceita que fracassar faz parte. Você vive com mais leveza, porque não tem ninguém para impressionar. Isso não significa que você deve ser passivo ou preguiçoso. Significa que você não precisa provar nada para ninguém. Você pode trabalhar duro, se desenvolver, criar coisas incríveis, mas não porque precisa ser extraordinário, e sim porque você quer. A filosofia da irrelevância consciente tem um poder absurdo em assumir que você é irrelevante, porque aí tudo o que você faz passa a ser bônus. Se você escreve um livro e ele vende bem, ótimo. Se não vender, tanto faz. Se você posta um vídeo e ele viraliza, legal. Se não viralizar, vida que segue. Quando a sua autoestima não depende da sua grandiosidade, você fica à prova de fracassos. Em One Piece, Luffy quer ser o rei dos piratas, mas, se você prestar atenção, o que ele mais gosta não é do título, é da jornada, das aventuras, das amizades, das risadas no barco. É isso que a vida deveria ser. Não a busca por um trono imaginário, mas a vivência diária, porque a coroa enferruja. O que fica são as histórias que você coleciona no caminho. Você não é especial. E, ironicamente, isso é a melhor notícia que você vai ouvir hoje. Porque enquanto você estiver preso à necessidade de ser extraordinário, vai viver ansioso, frustrado e cansado. Mas quando aceitar que é só mais um, vai poder respirar. Vai poder errar sem drama. Vai poder existir sem precisar justificar cada passo. E no fim das contas, talvez a verdadeira liberdade esteja exatamente aí. Viver como se nada fosse sobre você. E, paradoxalmente, encontrar um sentido muito mais real. Epicteto disse: não busque que os eventos aconteçam como você quer, aceite-os como são. E quando você faz isso, o peso cai, a vida fica mais leve. E você percebe que, mesmo não sendo especial, você ainda pode ser feliz pra caramba.